O desafio, né, era o que a gente já sabe, é sistema de alocação trimestral de aulas, o SATA. Conheço essas matérias aqui de algum lugar. O que eu fiz, desenhei aqui no Scalidral, é que eu pelo menos estava pensando que nem um sudoku, tá ligado? Então eu quero tentar, como se eu começasse com o meu sudoku vazio, e aí eu vou preenchendo com os meus números e eu tenho que seguir numa regra, só que dependendo dos números que eu começo, que eu escolho inicialmente, isso vai afetar como os últimos números que eu vou colocando no meu Sudoku. Então, aplicando essa mesma lógica para cá, por exemplo, se eu tenho esse mini calendário aqui que eu desenhei de uma semana, tenho todos os dias da semana e aqui, por exemplo, 3 horários possíveis. Eu vou alocando cada professor conforme o que vocês passaram. Eu vou alocando um professor para cá, um professor para cá, um professor para cá, cada um de um certo eixo. Mas como a porcentagem de quantas vezes cada eixo tem uma aula dele, né? Como essas porcentagens afetam, se eu, por exemplo, encher a minha segunda-feira de matemática, eu provavelmente não vou poder usar a matemática de novo no resto da semana, porque eu já provavelmente já gastei toda a minha cota. Então a gente tem que fazer alguma distribuição. Ah, o que eu pensei foi fazer um sistema meio que guloso, então eu venho aqui no meu primeiro slot e falo, tá, quais professores que estão disponíveis para trabalhar aqui? Um, uma vez que eu tenho todos os professores que podem trabalhar nesse slot, podem dar aula nesse momento, eu faço uma seleção com base em quais eixos eu menos usei até agora. Então, quais eixos que mais falta para eu preencher a minha cota. Então, aqui começando, eu posso escolher praticamente qualquer um. Mas quando eu ir preenchendo, chegando lá na metade da semana, provavelmente, tipo, o negócio de liderança talvez já tenha acabado. Então eu vou ir priorizando os que mais faltam para preencher, porque o resto eu consigo acabar com isso depois. E, e também outra coisa que eu tentei fazer é que nos dados mocados que eu criei para poder resolver esse problema, foi a IA que fez, na verdade, né? Os dados mocados, eu meio que separei quantas horas de aula cada professor vai ter. Então eu consigo ver quais professores que eu consigo usar mais e quais professores que eu consigo usar menos. E aí eu tento já matar os professores que eu consigo usar menos. Primeiro, matar é uma palavra forte, desculpa. Mas eu uso primeiro os professores que dão menos horas de aula, porque eu sei que os que têm mais horas de aula eu vou conseguir dar um jeito com eles depois. Então são essas duas regrinhas que eu tento usar aqui de início. E a gente vai usando um método guloso para preencher cada slot, vou tentando aplicar essas regrinhas. Se tiver um empate de professor, a gente vai pelo custo dele, né? A gente quer gastar o menos dinheiro possível nisso. Então, são esses os princípios que a gente vai usar primeiro. E supondo que eu chegue até o final disso, eu vou ter feito alguma alocação, mas talvez as. Talvez não, provavelmente as probabilidades aqui, as porcentagens das aulas vai estar tudo errado. Porque ao final o nosso método não estava considerando como é que ia ser no futuro, então no final a gente ia ter pouca opção e ia alocar o que dava, e provavelmente as porcentagens ficaram todas emboladas. Então no final, o algoritmo que eu fiz, ele vai fazendo meio que um swap de professores. Então, pô, computação teve pouca aula, preciso dar mais aula de computação. Será que tem algum professor que dá aula de duas matérias e uma dessas matérias é computação? E aí eu consigo reduzir da outra matéria e aumentar de computação? Ele vai fazendo essa lógica e ele sempre tenta só aumentar a porcentagem de aula daquelas matérias que ainda não atingiram o seu máximo com aquela margem de erro de 2% que estava no enunciado, e ele só diminui a quantidade de aulas daquelas matérias que já passou da porcentagem. Então talvez chegue aqui no final e todas as porcentagens estejam mais ou menos certas, mas não perfeitas, e aí o meu algoritmo não vai ver nada que tem para melhorar. Então, ele com certeza não vai dar uma solução ótima, mas definitivamente vai dar uma solução viável. Então, o algoritmo que a gente implementou aqui foi praticamente um greedy e no final ele vai reparando o que faltava fazer, né? Para falar de complexidade, eu anotei aqui uma colinha porque complexidade é mais difícil, mas em resumo é a complexidade dos professores, a quantidade de semanas e a quantidade de slots, porque a complexidade vai crescendo proporcionalmente conforme o número desses aí. Se eu tenho mais semanas, a complexidade vai ficando muito maior. Porém, a complexidade para cada etapa do processo ela é muito diferente. Isso aqui é um resumo geral
do algoritmo, né? Mas na prática, por exemplo, fazer a alocação greedy demora um tempo, mas poder fazer a reparação no final já é um tempo totalmente diferente, já que é uma coisa mais complexa que eu admito que eu tenho dificuldade. Pesquisei muito com IA no Google para conseguir fazer, mas foi nisso aqui que eu consegui chegar. E, de novo, definitivamente não é uma solução ótima, mas foi o que eu consegui fazer. Outra coisa que eu aproveitei para fazer, tá aqui o repositório, mas eu também usei a IA para poder visualizar como é que fica o calendário final, né? Porque ela tava. O meu código ele só tava devolvendo um, um JSON mostrando como é que fica a alocação das aulas finais, né? Mas como um JSON é meio difícil de entender, então eu pedi para a IA também fazer um front-end. Admito que eu não fiz nada desse front-end na mão, mas colocando o plano de report que o meu código gera, ele já vai fazer aqui a visualização de como é que fica as aulas, né? Esses nomes aqui de professores também foi tudo mocado, foi IA que fez. Só para eu poder conseguir fazer o algoritmo por cima. Então aqui eu consigo passar pelas semanas, tem umas coisinhas bugadinhas, ainda não mexi muito, tem filtro. E aqui por baixo eu também consigo ver como é que fica a porcentagem de aula, né? Mostrando tanto a hora quanto as porcentagens de cada um, que tá praticamente do jeito. Aqui tá arredondado para baixo, por isso que a soma não tá dando 100, mas na prática esse aqui soma 100 sim. Então é isso aqui visualiza muito melhor. Acredito que tá fácil de entender o que eu fiz, porque não foi alguma coisa complexa. Eu acredito que o algoritmo guloso era, tipo, a opção mais simples de enxergar nesse caso. Eu sei que uma forma de melhorar é usando programação linear, né? Linear inteira. Porém, é uma coisa muito complexa que eu honestamente nunca peguei para aprender. Então, eu só vi que existia essa possibilidade. Com certeza dá para otimizar muito mais o código usando ela. Porém, foi isso aqui que eu consegui fazer. Muito obrigada.